Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre distância entre pontos, assunto bem interessante. Imagina que a gente tem um segmento de reta onde a gente sabe as coordenadas de dois pontos. Por exemplo, a gente sabe o ponto A, que é xa, ya, e a gente sabe o ponto B, que é xb, yb. Eu quero calcular essa distância. O que eu quero desenvolver com vocês aqui? Quero que vocês percebam que essa distância vai ser o Teorema de Pitágoras. Quando a gente fechar aqui um triângulo, ó, eu vou fechar um triângulo nessa parte aqui. Fechei um triângulo retângulo. Veja só, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Olha que interessante. Qual é a distância desse cateto aqui? Bom, a distância desse cateto vai ser toda essa distância xb aqui, menos essa distância xa. Então você pega tudão menos tudinho. Tudo bem? Agora eu vou fazer o quê? Vou calcular toda essa distância aqui, que é yb, menos ya. E aí a gente tem esse pedaço aqui, ó. Então esse pedaço aqui é yb menos ya. E esse pedaço aqui, ó, é xb menos xa. Olha que interessante. Isso aqui também a gente pode ver como uma variação, né? Uma variação em x. Então você pode ler isso aqui também como uma variação em x. Final menos inicial, igual em física. E a gente também pode ler isso daqui como sendo uma variação em y, igual em física. Final menos inicial. Agora eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. A gente sabe que pelo Teorema de Pitágoras, a gente tem o quê? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Quem é esse cateto aqui, ó, que eu estou chamando de C também? Esse cateto vai ser o quê? X de B menos x de A ao quadrado, mais esse outro cateto aqui. Y de B menos y de A ao quadrado. E a nossa hipotenusa, pessoal? A nossa hipotenusa é a distância entre A e B. Então a minha busca aqui é calcular a distância de AB. Essa distância de AB ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado que você tem, mais o outro cateto ao quadrado que você tem. Então a gente vai descobrir uma fórmula. A distância de AB vai ser a raiz quadrada do quê? Do x de B menos o x de A ao quadrado, mais o y de B menos o y de A ao quadrado. Em muitos livros você tem essa fórmula aqui, ó. Distância de AB é igual raiz. Isso aqui não é uma variação, igual eu falei para vocês? Então é a variação em que? Em x ao quadrado, mais uma variação em y ao quadrado. Que foi a variação por isso aqui para vocês. Então em muitos livros você enxerga isso aqui. Você também enxerga em muitos livros o módulo. Em alguns livros você tem que a distância de AB, ela vai ser o quê? Ela vai ser o módulo de x de B menos x de A ao quadrado, mais o módulo de y de B menos o y de A ao quadrado. Em ambas está correto. Por quê? Turma, quando você calcula a diferença entre dois números em módulo, sempre dá o mesmo valor, porque vai estar ao quadrado. Então você tem essas três opções aí, e agora a gente vai fazer um exercício sobre distância de ponto à reta. Um abraço. Então agora, pessoal, a gente vai fazer exercícios sobre distância entre dois pontos e alguns assuntos a mais que vai ser bem interessante. Estou colocando o enunciado aqui, lê um pouquinho, interpreta, tenta fazer e volta aqui comigo. Então vamos lá. Nesse exercício a gente tem 4 itens. O nosso item A, ele quer a coordenada do ponto médio BC de um triângulo ABC. Aqui eu fiz um triângulo genérico. A, coloquei o ponto. B, coloquei o ponto. C, coloquei o ponto. Se ele quer o ponto médio, turminha, a gente tem que calcular o quê? O x médio e o y médio entre os pontos B e C. A gente já estudou na teoria, a gente vai calcular a média aritmética. Então vamos fazer de cabeça, ó. 10 mais 2, 12, dividido por 2, 6. E 4 mais 2,
dividido por 2, 3. Então, o ponto médio do lado BC são as coordenadas 6 e 3. Agora, no item B, ele quer as coordenadas do baricentro. Baricentro, baricentro é o ponto de encontro das medianas. Quando a gente estuda lá em geometria plana, é o centro de gravidade do triângulo. Agora a gente está em geometria analítica. A gente não tem as distâncias como na geometria plana para a gente calcular o baricentro. Em geometria analítica, se você tem os 3 pontos de um triângulo, como que a gente determina o baricentro, o centro de gravidade? Turma, anota aí. O baricentro a gente determina pela média aritmética também. Então é x de A mais x de B mais x de C, tudo dividido por 3. E faz a mesma coisa para y. Y de A mais y de B mais y de C, tudo dividido por 3. Então tá aí. Vamos encontrar então o baricentro? É só a gente somar tudo, ó. Menos 3, que vai ser o x de A, somado com 2, somado com 10. Tudo isso dividido por 3. Agora pega os y. 6 mais 2 mais 4. Tudo isso dividido por 3. Então vamos lá. Olha a conta. 12. 12 menos 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. Olha que bonitinho. Agora aqui, ó, 6 com 4 é 10, com 2 é 12. 12 dividido por 3 é 4. Então o nosso baricentro tem coordenadas 3 e 4. Agora no item C, ele quer o comprimento da mediana M. Olha que interessante. Traça um segmento de A até M, ó. Segmento que vai de A até M. Esse é o segmento que vai de A até M. Ué, segmento que vai de A até M é a mediana. A gente pode calcular como distância entre 2 pontos, que a gente estudou na teoria. Então vamos lá. Eu quero calcular a distância de A até M. Distância de A até M, você pode calcular como a raiz quadrada de x de M menos o x de A ao quadrado, mais o y de M menos o y de A ao quadrado. Muitos alunos, turma, me perguntam, será que eu posso trocar e fazer x de A menos x de M? Pode. Só que aí você tem que trocar aqui, y de A menos y de M. Então você tem que trocar um pelo outro e elevar ao quadrado. Tudo bem? Se você troca a ordem aqui, você troca a ordem aqui, não tem problema, porque está ao quadrado, vai dar o mesmo número. Então a distância de A até M, só substituir, ó. Substitui. Quem que é o x de M? 6 menos 3. Olha que bonitinho. Isso aqui está ao quadrado. Mais, quem que é o y de M? 3 menos 6. Isso aqui está ao quadrado. Então a distância de A até M vai ser igual. Aqui menos com menos vai dar mais. Então aqui vai dar 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. Somado com menos 3 ao quadrado, que dá 9. Isso aqui na raiz. Então isso aqui vai dar a raiz de 90. Mas raiz de 90, turminha, é 9 vezes 10, não é? 9 vezes 10 é 3 raiz de 10. Então essa é a distância de A até M. 3 raiz de 10, que é um número irracional. Agora vamos calcular o último item D. Um item muito bonito que relaciona a geometria plana com geometria analítica. Turma, aqui está o nosso baricentro. Lembra que achou o baricentro, ficou feliz? X, 2x. O baricentro tem o poder de dividir esse segmento de reta na razão 2 para 1. Então 2 para 1. O que está mais perto do vértice é o dobro do que está aqui. Ou seja, tudo é 3x, se você considerar. Então aqui é 1/3, aqui é 2/3. Então, no item D, ele está perguntando a distância de A até G. Mas a distância de A até G, turminha, vai ser 2/3 do total. Ou seja, 2/3 de 3 raiz de 10, que é o total. Que são duas partes de 3, ó. Duas partes, 2x de 3x. Se você tiver dúvida, você está pegando 2x de 3x. Então você simplifica, dá 2/3. 2/3 do total.
Simplifica, você descobre que a distância de A até G é 2 raiz de 10. O mesmo raciocínio você vai fazer para calcular a distância de M até G. A distância de M até G, turminha, é 1/3 do total. Então, 1/3 de 3 raiz de 10. 1/3 de 3 raiz de 10 é raiz de 10, que é essa parte aqui, 1/3 do total. Então, a gente chega em 2/3 de raiz de 10 e 1 raiz de 10, ou só raiz de 10 e finaliza esse exercício. Abraço! Aí.